Salve rapaziada, aqui quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Hoje nós iremos falar de um dos filmes mais populares de terror do ano. Não é o mais, né? Porque o mais é. Todo mundo sabe qual que é da franquia do James Wan, mas esse é um dos mais populares e eu creio que um dos mais surpreendentes. Hoje iremos falar de A Hora do Mal. Isso, meus amigos. Hoje iremos falar de A Hora do Mal. É um filme que começou meio tímido assim, tudo mais. Todo mundo, opa, achei o trailer interessante. Quando eu vi o trailer, eu achei tipo, caramba. Aí foi saindo as críticas e tudo mais. Aí eu, caramba, todo mundo falando que é o melhor filme de terror do ano, tudo mais. Eu fui ficando interessado, fui ficando ansioso, daí tá tendo uma boa bilheteria, uma bilheteria muito boa pra um filme de terror, né, pra quem não sabe os filmes de terror em bilheteria são muito nichados, não é um grande blockbuster, por mais que esse ano, em termos de blockbuster, o cinema tá indo bem devagarinho. Mas cara, eu estava muito interessado pra ver, eu fui ver junto com meus pais. E, cara, a reação deles foi a mesma reação que a minha. Eh, assim, a crítica exaltou esse filme de um jeito que assim, mano, vou ser bem sincero, a crítica tem moral pra falar, sabe, os críticos falaram muito bem, é um dos melhores filmes do ano. E sim, eu concordo. A Hora do Mal é um dos melhores filmes do ano. Em termos de é um dos filmes que, cara, é um dos melhores filmes do ano, assim. A história desse filme é uma história que pra mim é muito bem feita, muito bem amarradinha, sabe. E esse filme realmente me interessou muito do início ao fim. Estamos falando de um filme de terror de 2 horas, né. Pra mim, eh, filme de terror é uma experiência, né. Quando tem 2 horas é porque o filme tem que ser altamente convincente. Para ter 2 horas, assim, sabe. Ser muito longo não, porque é uma experiência que, né, tem que ser um estalo, né, de adrenalina, digamos assim. Mas, cara, eu sendo bem sincero mesmo, eu eu achei de fato um dos melhores filmes do ano, um dos melhores filmes do ano, sério, de verdade. Um filme muito bom, muito amarradinho, mas não é um dos melhores filmes de terror do ano. E porque esse filme não é terror, desculpa. Eu queria muito ter visto esse filme como terror. Em nenhum momento esse filme, honestamente, me deu medo, sabe, tipo, não é tipo: "Ah, então é só porque é você, seu egoísta". Não, não é nem por ser eu, mas eu acho que, tipo, vai, por exemplo, eu acho que, eh, vamos pegar, por exemplo, Pecadores, que é um filme que muita gente considera terror. É um terror que pega mais, notoriamente ali eu senti mais medo, por exemplo, vendo Pecadores, vendo, sei lá, acho que até o próprio Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, eh, mas, eh eh, esse aí não é terror, né, esse aí não é terror. É um bom filme, é um excelente filme, um grande filme, mas terror não é. E vamos falar mais por quê. Eu trouxe umas pontuações interessantes para gente poder abordar no nesse episódio. E assim, igual eu falei pra vocês, o filme ele me ganhou muito, porque ele mostrava todo um núcleo bonitinho, bonitinho, regradinho, regradinho. Isso eu amei, eu amei, eu amei, sabe, tipo, que mostrava, por exemplo, o lado o arco da Justine, depois o lado do Archer, depois do Marcus, aí foi do Alex. Mano, eu amei, eu adorei como, tipo, cada arco você pensar: "Mano, caralho, o que vai acontecer? Como vai ser essa junção, mano?". Tipo, foi uma parada muito boa, mano. Esse filme, por mais que ele não seja terror, ele consegue convencer muito no suspense e muito na no roteiro. O roteiro desse filme é muito bom. Eu parabenizo o roteiro desse filme, porque, pô, é um filme que
que cativa, é um filme que é interessante, é um filme que que a história não é qualquer uma, sabe, que todo personagem teve uma participação. Pô, o próprio James, o próprio Paul, né, um policial, o vândalo, digamos assim, a própria professora, o diretora da escola, um dos pais dos alunos, um dos alunos que sobreviveu. Cara, é tão foi tão foda ver esse filme, mano, porque muita gente reclamou, porque claro que eu entendo essa quebra de expectativa, porque, pô, foi falado: "Não, é o melhor filme terror do ano". Tipo, eu não considero o melhor, porque não me deu medo, não me deu medo mesmo, mas me causou, pô, cinema pra mim. Esse filme é um dos melhores pra mim, um dos melhores filmes do ano, pela sua narrativa. A narrativa dele é muito boa, igual pra quem não sabe, né, o filme conta a história de crianças que saíram de casa no meio da noite e na sala de uma única professora, né, e só um aluno ficou ali mesmo, e a professora tá sendo julgada pela cidade inteira. E cara, você pensa: "Caralho, mas por que o que essa professora tem de diferente? Por que só esse aluno não? Será que o aluno é o culpado?", sabe. E daí vai ter uns randons ali que você pensa: "Ah não, um personagem meio random ali que não fede nem cheira pra trama". Aí quando você vai ver, mano, fede e cheira pra trama sim, tá ligado? Tem a sua própria trama. O do próprio diretor, o Wong. Mano, quando eu vi o Wong, eu, cara, eu falei: "Caralho, mano, o cara foi convidado pra ser diretor da escola, mano, mó nada a ver, né". E daí, porra, aí beleza. Aí foi lá e teve o arco dele, que eu achei foda. O do ator, eu falei do Wong e também tem um ator que participou da série Coração de Ferro, e o próprio Han Solo, né, o Paul, o policial, cara, você pensa: "Caralho, mano", sabe, tipo, até ele, e o cara que trai a mulher, esse caralho, sabe, até ele, por quê, sabe? Daí você, né, você vai se envolvendo no trama de cada um. O que me ganhou nesse filme é que ele conseguiu dar peso pra todos os personagens, pra todos, sabe? Tipo, deu peso, não foi um peso tipo: "Ah, inútil, merda", sabe, tipo, igual foi Jurassic World, assim, sabe, que tipo, que deu espaço pra aquela família do caralho e era uma família inútil. Então, é literalmente isso, tá ligado? Tipo, o arco é útil, o arco é útil, e de todos os personagens foram úteis, tá ligado? Eu amei isso, eu amei como foi criado toda uma, como posso dizer? Toda uma mística, sabe, a gente tá tão acostumado a, eu acho que esses últimos anos têm mudado, sabe, nos anos 10 era muito uma parada tipo demônio, espíritos do mal, sabe, era uma parada muito, como se fala, muito básica, né, tipo, de tanto deu certo uma vez, aí eles replicaram, 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 tanto que tem exorcismo do Vaticano, exorcismo do Papa, exorcismo do caramba 4, sabe. E daí você pensa: "Caramba, mas é só isso, né", tipo, vai lá um padre do balacobaco, ranzinza, vai lá, vem aí pra exorcizar, né. Tem o próprio Invocação do Mal, que é um exemplo bom, né, não é um exemplo ruim, né, deixando isso claro, eh, que, eh é, o casal tá aí pra lutar contra as forças do mal, sabe, é tipo toda uma parada que envolve, entende, que eles fizeram uma boa questão de desenvolver, e tá tudo bem. Isso que eu gosto, sabe, eu gosto quando, tipo, tá tá todo mundo envolvido, todo mundo envolvido em fazer um novo gênero, sabe, uma nova mística para os tempos de terror, sabe, tipo, aí tem, tipo, igual foi o Fale Comigo, igual foi, por exemplo, Sorria, por mais que eu não tenha gostado do primeiro Sorria, pô, criou-se o universo do Sorria, do Fale Comigo, eh, estão voltando o mais do gênero dos slashers, né, por mais que seja um famoso TBT, tá voltando, o próprio de vampiros, que foi a readaptação do Nosferatu e também do Pecadores, sabe. E daí desse é de uma bruxa. Já teve outros exemplos de bruxa e tudo mais, mas foi tão legal, assim, eu gosto quando, tipo, você pensa: "Ah não, não é um demônio, não é nada", sabe, tipo, por mais que envolva bruxaria, mas é uma parada que, tipo, porra,
É legal, mano, é legal, você embarca na é uma parada diferente, você, tipo, entende que não é uma parada que, tipo: "Ah, não, tem que chamar exorcista. Ah, não, eu tenho que mandar uma carta para o Vaticano". Não, sabe, tipo, você consegue desenrolar, você consegue bem, tá ligado? Então e por isso que eu gostei, por isso que eu gostei, sabe, tipo, o clima de atmosfera desse filme é muito único, porque o próprio Zac Gregor, mano, ele sabe, ele já tem uma pitada mais autoral, sabe. É uma parada semelhante ao Robert Eggers, que já começou bem, sabe, tipo, ele sabe entregar um clima de atmosfera pesada e como ninguém atualmente, né, tipo, sem citar filmes que não são terror, como Farol e Homem do Norte, mas que são puta filmes, mas falando da Bruxa também, sabe, ele tem um clima próprio tipo, até o próprio James Wan começou essa pegada de ter um terror um pouco mais diferente, a gente viu, nos 2 primeiros Invocação do Mal, Sobrenatural, no próprio Maligno mesmo, ele tem uma parada mais única dele. E o Zac Gregor, você pensa: "Então, pô, você tá comparando um cara que começou agora", ele não começou agora. Pô, quem não viu ainda Noites Brutais não sabe o que tá perdendo, tá ligado? Ele é muito, mano, o que ele fez em Noites Brutais não tá escrito no gibi, tá ligado? Não tá escrito no gibi. Tá ligado? E, tipo, pra quem não sabe, o Gregor, ele fez esse filme baseado numa experiência dele, na qual ele tinha acabado de perder o melhor amigo dele, e ele pra ele lidar com o luto, ele escreveu, assim, durante 2 semanas seguidas, assim, sabe. E o filme fala muito sobre esse luto, né, de por exemplo, dos próprios pais, o personagem do Archer, o jeito como ele se preocupa com o filho e tudo mais, e até mesmo o final, na qual muitas crianças não se recuperam e tudo mais, que tem que aceitar. Mano, é uma parada tão assim, tá ligado? Que tipo, você percebe que ele se sente mais à vontade nesse filme, sabe? Enquanto Noites Brutais ele foi um fenômeno pelo boca a boca, eh, a Hora do Mal também, sabe, porque A Hora do Mal é toda uma mística diferente, igual o Noites Brutais foi, sabe. E nesse ele foi uma parada que, tipo, enquanto o Noites Brutais se divertiu fazendo, o Hora do Mal foi baseado numa experiência de luto que ele passou, tá ligado. Então, isso que torna o filme mais incrível, porque você sente que o diretor fez com bastante amor, tá ligado. Cara, foi muito bom. Eu honestamente eu abraço muito a história da bruxa, né, da tia do menino que chegou na cidade, e ela meio que estava torturando a própria irmã, né, os pais do menino, pra ela poder ter mais tempo de vida, né. E daí vai lá e fala: "Não, quer saber, eles não estão bastando, vamos fazer com as crianças, que tal?", tá ligado. Isso eu gostei, e daí, pô, gostei pra caralho, mano, porque tem toda uma mística, mano. Tem todo o filme ele é tenso, você não sabe o que vai acontecer, tá ligado. Porque o policial morreu, o ladrãozinho do James também, o Marcos, mano, a cena do Marcos naquela porra ali acaba aquela ele o foda é que o Zac Gregor, ele sabe criar, tensões, né, momentos de tensões, mano. É inacreditável, mano. É inacreditável, velho. Tipo, a cena lá do posto de gasolina, aquela porra é nojenta. Mas, mano, foi muito bem feita aquela porra. A fotografia daquilo ali, foi bizarro. Eu vi os vídeos dos bastidores do o operador de câmera, que, cara, estava perseguindo ela, tipo, de patins, assim, ela correndo, ele perseguindo ela de patins. Parada muito bem feita, sabe. Então esse filme foi feito com, mínimos detalhes e que chega no ponto final que, como se fala, que, cara, aí é um grande divisor de águas. Eu vi muita gente que não gostou, eu vi que muita gente gostou. Eu particularmente sou do time que gostou. Tá ligado? Que tipo, que vai lá e abraça o esquisito, tá ligado? Porque o Zac Grey, ele foi assim também em Noites Brutais, tá ligado? E, cara, quando ele vai lá, desfaz a magia, ele faz com que todas as crianças vão matar a véia, cara, surreal, mano. Puta que pariu. E a cena, tipo, eu entendo quem critica.
porque o pessoal odiou, porque eu queria que fosse terror esse filme, e esse filme não é terror. Esse filme eu mais ri e mais fiquei tenso do que eu fiquei com medo, tá ligado? Não foi uma tensão tipo: "Puta, eu tô com medo", não, foi tipo: "Porra, o que vai acontecer? Quem vai morrer? Quem que tá fazendo isso?", tá ligado? Então, mano, tipo, foi isso, eu entendo as críticas, pra mim é um ponto negativo do filme sim. Eu esperava também mais um terror, tinha toda uma capacidade de ter um pouquinho mais de jumpscare, assim, ou de ter pelo menos um terror mais visual, digamos assim, mas, cara, mas ainda assim um puta filme, cara. É um puta filme, de verdade. E o final eu gostei muito, eu abracei muito o final, que lidou com todas as consequências, sabe, tipo, as crianças não voltaram. As crianças não voltaram, o moleque saiu da cidade, sabe, ficou por isso mesmo. Então isso eu gostei, sabe, tipo, gostei de toda a atmosfera do filme. Gostei pra caralho, gostei, mano, cenas de alta tensão que foram surreais, mano, de verdade. Cara, sobre as atuações, mano, eu acho que todas me cativaram, eu acho que o que eu posso falar de boa de atuação é as 3, né. Do pequeno Kerry Christopher, né, o Alex, cara, um fofo, né, um fofinho ele, né, mano. Pô, ele foi tão bem ele atuando, "Você promete que você vai embora? Se você acabar, você vai embora". Mano, foi tão bom assim, tá ligado? Eu gostei dele, sabe, tipo, eu por um momento pensei que ele estava fazendo isso da maldade, tá ligado? Que sei lá, o menino era anticristo. E não, ele: "Pô, você vai embora", sabe, ele conseguiu dar um toque mais, tipo, de não de inocência, um toque mais leve para o filme, sabe, para o filme não ser tão pesado, precisava ter um arquinho mais, tipo, mais leve, pra gente se preocupar, assim, porque todos os personagens, tipo, da própria Justine, eh, e o Archer, você tinha certos, tipo: que raiva". Do Marcos também, coitado do Benedict Wong, né. Do Marco, coitado, matou o próprio marido e ficou possuidaço, né, aquela parte ali foi do caralho. Que foi uma boa atuação inclusive, aquela cena eu custei pra acreditar que era ele, tá ligado, eu custei pra acreditar, eu falei: "Mano, será que é uma outra pessoa?". Não, era ele mesmo, tá ligado, então gostei pra caramba. Mas eu gostei do Kerry Christopher, já falei do Benedict Wong também, mas eu não poderia falar mais de 2, né, porque eu também falei do Benedict Wong, vamos já falar, né. O Benedict Wong eu gostei, né, também, eu gostei muito. Do Josh Brolin, eu gosto quando os atores, atores um pouco mais renomados, eles vão lá e fazem esses filmes de terror, sabe, tipo, é igual quando o Russell Crowe, assim, participa, o Anthony Hopkins participou, sabe, eu gosto, eu penso: "Pô, os caras estão". É bom quando os caras, tipo, vai lá e varia um pouco de gênero, né, tipo, quando sai um pouco, sei lá, de ação, de ficção científica. Pô, os últimos anos do Josh Brolin em Hollywood foi, tipo, Vingadores, Deadpool, Duna, tá ligado? Então, tipo, é bom ele sair um pouquinho da casinha. Eu gosto, ele é um bom ator. Ele foi bem fazendo um papel de pai preocupado, revoltado, eu gosto pra caramba. Cara, a Julia Garner, eu gostei muito dela também, ela conseguiu sustentar muito o protagonismo dela. Não é a melhor atuação do filme pra mim, mas ela foi muito boa, atuando, eu gosto muito dela. Pra quem, já viu Ozark, né, e até o próprio Inventando Anna, sabe o que eu tô falando, ela é muito boa, de verdade, eu acho ela uma atriz muito boa. Nesse filme ela conseguiu sustentar bem, sabe, porque é uma personagem com completos defeitos, que não é uma coisa que tipo: "Ah, sou inocente, o que tá acontecendo?", sabe aquela: "Ai, não sei o que tá acontecendo", sabe, tipo, não, é uma pessoa com defeito, com totais defeitos, de problema com alcoolismo, se envolveu com um cara casado, sabe, e é teimosa, mas tipo, então é uma personagem real, visceral, tá ligado, isso eu gostei muito. Mas pra mim a melhor atuação foi da Amy Madigan, mano. Nossa, nossa, a atuação dela foi uma parada de maluco aquela porra ali, mano. Foi uma parada do maluco, sabe, tipo, gostei pra caramba dela, mano. Eu paguei um pau pra ela, porque, mano, ela fez toda uma caracterização que você fica tipo: "Ai, que nojo". Aí, mano, eu gostei muito dela, mano. Gostei dela pra caramba, sabe, tipo, pô, não é à toa uma vencedora do Globo de Ouro, assim, tá ligado. E ela foi muito boa, sabe, tipo, ela embarcou na personagem e ainda assim como posso dizer, ela
não só pelo figurino, que foi muito bom, inclusive, é bom pontuar isso, o figurino e a maquiagem, mas, cara, ela passa todo o antagonismo, ela conseguiu sustentar de maneira exímia, exímia. Pô, não é à toa, né, ela e o parceiro dela, o Ed Harris, mano, é o casalzão da porra, né. Estamos falando de atores renomados, atores fodásticos. E a Amy Madigan não é diferente. Eu gosto quando atores mais picas vai lá e chega de terror, assim. Mostra que o terror ele tá mudando muito, né, tipo, desde que a gente começou esse podcast, o terror ele tem se moldado legal. As de franquias que voltaram, franquias que é terror que tem se reinventado, então pra mim que amo terror, é um deleite, de verdade mesmo. E é isso, A Hora do Mal, cara, eu gostei e muito, muito, muito mesmo. Tem o meu coração esse filme pra mim é um dos melhores filmes do ano, de uma das maiores surpresas até o momento, de tão pica que é esse filme, de verdade. Não é terror, eu entendo a crítica, é um ponto negativo pra mim também, mas ainda assim é um filme que eu gostei e muito. Então, cara, eu dou uma nota 9 pra esse filme, de verdade, tão bom que é A Hora do Mal. E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Se você gostou, pô, deixa aquele likezinho, compartilha, se inscreva no canal. Nos ouça não só no YouTube, mas em outra plataforma de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast. E também nos siga no Instagram e também no TikTok. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês e tchau.